Bom dia a todos, graça e paz. Graça e paz. Já brilhou o sol na fazendinha? É bom começar o domingo junto com a igreja, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou olhando aqui, todos da casa, mas tem alguém que está a primeira vez conosco. Bem-vinda, a Carla, isso, né? Bem-vindo, primeira vez com a gente? Aqui sim, né? Já congregamos juntos já, né? Então o André, cada domingo que ele vem, traz mais alguém, né? Então só falta trazer o Jonas e a Sucena agora, né? Então a família está completa. Sejam todos bem-vindos, amém, queridos? Vamos compartilhar uma mensagem nessa manhã, e a mensagem dessa manhã, ela tem como título o nosso lema desse ano, que é simples como Jesus, amém? Então diga assim, Senhor, eu quero ser simples como Jesus. Amém. Por quê? Porque a simplicidade tem sido deixada cada vez mais de lado no mundo hoje. Nós vivemos aquele tempo das celebridades, tempo da ostentação, tempo das extravagâncias, onde o que importa hoje é a aparência e não a transparência. Mas não se deixe levar pela aparência. Não se deixe levar pela ostentação, pelos excessos. Isso é vaidade, isso é exibicionismo. A beleza da vida está na simplicidade. A beleza da vida está nas coisas simples. Não é sobre ter, mas é sobre ser. Significa valorizar aquilo que é o mais importante, aquilo que é o essencial na nossa vida. É descomplicar a vida, é deixar a vida mais leve, é tornar a vida mais leve. A beleza da simplicidade está nos nossos relacionamentos. A beleza está no nosso amor por Deus. A beleza da simplicidade está no nosso amor pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge, pelos nossos irmãos. São esses detalhes, são as coisas essenciais, são essas coisas simples que fazem diferença na nossa vida, são as pequenas coisas que fazem a nossa vida valer a pena, que nos fazem não apenas buscar uma satisfação diária, mas uma vida de realização, uma vida que faça sentido, uma vida significativa. Essencial, queridos, simples e essencial é o aconchego do lar, amém? Como é gostoso ter um lar, uma casa para onde voltar. Essencial é o sorriso das pessoas que a gente ama. Essencial é ter uma cama macia, limpa, gostosa para deitar à noite. Essencial é aquele cheirinho de café de manhã, como tinha hoje de manhã aqui. Estava no escritório lá, o Deus estava fazendo café já, e o cheirinho invadiu o escritório. Essencial aquele cheirinho de comida boa, da família em torno da mesa. São estas coisas, queridos, simples da vida, que realmente faz a vida ter sentido, faz a vida valer a pena. Simplicidade é como nós vemos a beleza da vida por si mesma. Assim como uma rosa que é bela por si mesma, não precisa tirar e nem colocar nada. Por si só ela é bela. A simplicidade da vida é isso. E essa beleza da simplicidade nós encontramos em Cristo Jesus. A beleza da simplicidade nós encontramos no estilo de vida que Jesus viveu e que Jesus trouxe um novo estilo de vida para vivermos. A beleza e a simplicidade da vida está em viver essa proposta de Jesus e anunciar a mensagem do Evangelho. Amém, igreja? Então diga assim, neste ano, eu quero ser simples como Jesus.
Eu quero ser simples nos relacionamentos. Eu quero viver esse estilo de vida. Eu quero anunciar o Evangelho. Quem quer? Eu quero. Amém? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos só agora compartilhar um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero ser simples como Jesus nos relacionamentos. Vamos dizer isso? Eu quero ser simples como Jesus nos relacionamentos. Jesus disse, está lá em Mateus 11:28, você conhece: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Um pouquinho adiante ele fala: venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus se revela nos relacionamentos. Jesus se revela em simplicidade, em pureza, em humildade. Jesus se relacionava de uma maneira que ele conquistava as pessoas sem esforço. As crianças corriam ao encontro de Jesus. Jesus era alguém acessível. Elas tinham prazer em pular no colo dele, em agarrar o pescoço dele, e os discípulos até tentaram impedir certa vez. Mas por que as crianças corriam para Jesus? Porque ele era amável. Jesus se relacionava, dava importância a uma criança. As pessoas doentes eram trazidas de longas distâncias, de longe. Sabe por quê? Porque sabiam que em Jesus encontrariam compaixão. Os pecadores vinham de longe, subiam montes, iam para o deserto, onde quer que Jesus estava, as multidões de pecadores, de pessoas pecadoras, os cercavam e queriam ouvir, porque não se sentiam condenadas por ele, mas ficavam constrangidas com o amor de Jesus, com a misericórdia, com a graça. Apesar de serem pecadores, encontravam em Jesus uma esperança, uma direção. A maneira como Jesus se relacionava com as pessoas dava uma grande autoridade a ele na sua mensagem, nas palavras que saíam da sua boca. Nós estamos ainda nos grupos familiares, começam essa semana os grupos livres, começa essa semana e vamos continuar no Sermão do Monte, e capítulo 5, versículo 1 diz que Jesus subiu ao monte e aproximaram-se dele os seus discípulos e uma grande multidão, e ele abria a boca dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E começa as bem-aventuranças, e vai o capítulo 5, e vai o capítulo 6, e vai o capítulo 7, esse grande sermão, e lá no final do capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus encerra o seu sermão, diz que as multidões estavam maravilhadas, porque Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. As pessoas ficavam maravilhadas, era algo diferente. Aquele povo era o povo judeu, estavam acostumados a ouvir os mestres, os fariseus, dentro do judaísmo, a ensinarem o Antigo Testamento, os salmos, os profetas, mas de repente chega Jesus e fala do reino de Deus, e fala de uma maneira totalmente diferente, e eles estão maravilhados. Nós nunca ouvimos alguém falar assim de Deus. As pessoas, irmãos, não queriam sair do deserto. Às vezes o culto demora um pouquinho mais, tem gente que não para de olhar para o relógio. As pessoas estavam horas e horas no deserto. Jesus estava preocupado que elas estavam com fome, que iam padecer no caminho. Mas eles queriam ouvir Jesus. Jesus subia a montanha, lá iam eles. Jesus pegava o barquinho, atravessava o lago, lá iam eles atrás de Jesus. Por quê? Porque ele tinha algo, uma mensagem que trazia esperança, que trazia vida, que trazia fé aos corações, que transformava a vida das pessoas. Aquilo era mais importante que dormir, aquilo era mais importante que comer, aquilo era mais importante que descansar. As pessoas iam de longe para ouvir Jesus. Queridos, as palavras de Jesus tinham vida, e quando nós pensamos em nós hoje,
como hoje nós podemos falar com autoridade? Se nós de fato queremos que as nossas palavras sejam revestidas de autoridade, assim como Jesus tinha, em primeiro lugar nós temos que pregar o que vivemos e temos que viver o que pregamos. Porque era isso que dava autoridade a Jesus. Ele vivia o que pregava e pregava aquilo que ele vivia. Para falar de Deus com autoridade, nós não precisamos que nos fazer curso de evangelismo. Ah, pastor, eu quero falar de Jesus, mas eu não decorei os versículos ainda, eu sou um novo convertido, eu nunca fiz um curso de oratória, eu nunca fiz um curso de pregação, eu nunca fiz um curso de setiel. Essas coisas podem te ajudar a te capacitar, mas não depende de nada disso. Em primeiro lugar, você tem que ter um relacionamento com Deus, e você tem que viver aquilo que você vai pregar. É isso que vai te dar a autoridade. Porque as pessoas, quando você fala, não ouvem apenas o que você fala, mas elas olham para a tua vida para ver se aquilo é verdade. Você precisa simplesmente contar o que Jesus fez na sua vida. Ah, eu não sei evangelizar. Evangelizar é testemunhar. Se você teve um encontro com Jesus, se você teve uma experiência com Jesus, você tem algo, uma mensagem poderosa para compartilhar. De contar com as tuas palavras, do teu jeitão. Ah, minha vida era assim, né? Eu estava vivendo assim, e me relacionava assim, e até minha família estava com problemas, e daqui a pouco eu encontrei Jesus, e aí tudo foi diferente, porque a minha vida mudou. Jesus entrou na minha vida, até a minha família melhorou, eu comecei a tratar minha esposa de maneira diferente, eu comecei a tratar meus filhos diferente, eu comecei a ser mais respeitoso com as pessoas, eu comecei a ser mais trabalhador. A pessoa vai contando as diferenças que aconteceram na vida dela a partir do encontro com Jesus. E sabe o que vai acontecendo? As pessoas vão perceber Jesus na tua vida e vão dizer: não, se Jesus fez isso com ele pode fazer isso comigo também. Se Jesus mudou essa família, pode mudar a minha também. Se Jesus fez isso, eu quero esse Jesus para mim também. Hoje eu sei quem é Deus. Você pode dizer isso para as pessoas: eu conheci Jesus, hoje eu sei quem é o Espírito Santo, hoje eu sei quem é Jesus, eu nunca estou sozinho, eu conheço a vontade de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu procuro andar nos caminhos dele, eu não sou mais o mesmo. Essa mensagem, as pessoas estão ouvindo tanta coisa ruim aí fora, queridos, mas a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós vivemos aquilo que nós estamos anunciando, é a maior mensagem. Sabe por quê? Porque ninguém pode tirar o que nós experimentamos com Deus, ninguém pode negar aquilo que nós vivemos com Deus, ninguém pode dizer é mentira, porque é a nossa experiência pessoal com Deus, é o que Deus fez na minha vida, o que eu experimentei é real. Jesus mudou a minha vida, quer você acredite ou não. Quando você fala essas coisas, as pessoas ficam maravilhadas. O que Deus fez na tua vida te dá autoridade. O que Deus fez na tua vida te dá autoridade. Vocês passam por dificuldade, passam por luta, passam por problemas financeiros, passam por problemas de saúde, mas tudo isso Deus está contigo e Deus te dá autoridade para depois poder testemunhar, inspirar fé e aproximar as pessoas de Deus. Amém? Então, você sabe o que Jesus fez na sua vida, sabe ou não sabe? E você crê que Ele pode fazer na vida de outra pessoa? Aqui está a questão. Primeira questão, você sabe o que Ele fez na tua vida.
Agora que você sabe, que você experimentou isso, você acredita que Ele pode fazer na vida de outra pessoa? Então, se você acredita, vem o segundo ponto da nossa mensagem aqui, que seria: eu quero ser simples como Jesus no anúncio da mensagem do Evangelho. Eu falo e vocês repetem: eu quero ser simples como Jesus no anúncio da mensagem do Evangelho. Queridos, para ser igual a Jesus, você não precisa de posição social, você não precisa de bens materiais. Que mensagem é essa? João 13,16 diz o quê? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem. Uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa. Uma mensagem bela, ou seja, a beleza da simplicidade. Não precisa tirar nada nem pôr nada. A mensagem do Evangelho é suficiente. Eu gosto do apóstolo Paulo, eu falei em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a mensagem, uma mensagem bela, uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa, que tem poder de transformar a vida das pessoas, que tem o poder de transformar o destino das pessoas, a eternidade das pessoas. A mensagem do Evangelho. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Evangelho é isso. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Quando Maria recebeu a visita de um anjo que diz: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Essa é a boa nova. O anjo trouxe uma boa nova, uma boa notícia a Maria. Quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo e apareceu o anjo dizendo: eis que eu trago a vocês boas novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Senhor, Jesus. Então esse é o Evangelho, essa mensagem poderosa, a vinda do Salvador do mundo, a vinda do Filho de Deus. E essa notícia, queridos, essa notícia é poderosa, é simples e poderosa, amém? Então, se você crê nisso, se você experimentou isso, abra sua boca e faça com que Cristo seja conhecido. Nós vivemos para isso, para conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Esse é o propósito da nossa vida, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido, para que Ele seja adorado, para que Ele seja desejado. O que Jesus fez na sua vida autoriza você a falar com autoridade. Mas um detalhe aqui: quando você for falar do Evangelho, não chegue apontando o dedo para os pecados das pessoas. Não chegue acusando. Ninguém gosta de ser acusado. Jesus não fazia isso. Você está aqui e você segue a Cristo, segue a Deus, não por medo do juízo, mas porque você encontrou perdão, porque você encontrou graça, porque você encontrou amor. É isso que te leva a seguir a Cristo, e não o medo do inferno, do diabo ou do julgamento final. Então esta é a mensagem.
Quando Jesus ia passando, ele dizia às pessoas: segue-me. Mateus da coletoria levantou e seguiu. Os pescadores, Pedro, João, Tiago, André, deixaram o barco, redes e simplesmente seguiram. Jesus não ficou acusando os pecados deles, mas Senhor, não precisa deixar isso, não precisa abandonar nada, passa a me seguir. E seguindo a Cristo, eles foram feitos discípulos e foram convencidos dos seus erros e foram abandonados os seus pecados. E é isso que acontece na vida cristã. Nós levamos a mensagem do perdão, da graça e do amor, e as pessoas se entregam a Cristo, e o Espírito Santo vai operando essa obra de santificação, de convencimento de pecado, de transformação de vida. Agora nós não podemos chegar para as pessoas: vocês vão para o inferno. A bondade de Deus e não o medo que nos levam ao arrependimento. Isso muda tudo, queridos. Porque não é porque nós quando pecadores nos arrependemos que Deus passou a nos amar, mas o contrário. É porque Deus nos amou, nós sendo pecadores, é que nós nos arrependemos. É o amor de Deus que nos constrange. É isso que nos redime, que nos salva, que nos conquista. A beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, a beleza dessa mensagem em si mesma. Quando as pessoas percebem que são amadas por Deus, elas passam a seguir a Deus, não por medo do juízo, não por medo do diabo, não pela condenação, mas por amor e graça. E quando alguém se arrepende, um milagre acontece. Romanos 12:2 fala sobre: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pela renovação da mente. Agora, queridos, nós conseguimos mudar alguém? Eu não tenho poder para mudar ninguém, mas Deus tem. O mais difícil, Jesus já fez, que foi para a cruz, morrer pelos nossos pecados. O mais difícil o Espírito Santo faz, que é convencer as pessoas, que é transformar a vida dos discípulos. O mais fácil, nós como igreja temos que ter coragem de fazer o mais fácil. E o que é o mais fácil? O que é, Orlide? Ser simples nos relacionamentos, no anúncio da mensagem. Nosso papel é falar de Deus, nosso papel é falar de Jesus, nosso papel é contar o que Jesus fez na nossa vida. Isso é o fácil. O difícil Deus faz, é o Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo, ele vai fazer isso. Nosso papel é falar de Jesus, é tornar Jesus conhecido. Simplesmente fale e creia que o Espírito Santo vai fazer. Amém, igreja? Creia que quando você tem essa obediência, esse desejo de falar de Jesus para alguém, de falar do amor de Deus, do que Ele fez na sua vida, o maior interessado ali é o Espírito Santo, porque Deus deseja que todos sejam salvos. E o Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca, palavras no teu coração. Você vai falar coisas que você vai pensar depois, da onde eu tirei isso? É uma sabedoria que vem do alto. O Espírito Santo vai te dar as palavras certas. Vai chegar um momento em que você vai fechar sua boca e não vai para casa, vai viver a tua vida
Mas essa pessoa que ouviu, ela vai para casa, o Espírito Santo continua operando no coração dela. Ela vai deitar à noite no travesseiro, vai apagar a luz, e o Espírito Santo vai ficar lembrando ela lá. Dizendo para ela, a vida pode ser mais do que você vive. A vida é mais do que isso. Você precisa de Deus. Você precisa viver essa nova vida que Cristo trouxe. O Espírito Santo faz isso. Você precisa ser livre dessa vida de pecado. Você precisa ser livre desse vício. É o Espírito Santo quem faz isso, queridos. A parte mais difícil ele faz. Em terceiro e último lugar, então, diga aí, eu quero ser simples como Jesus. No estilo de vida. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, Jesus fala assim: eu dei a vocês o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. E em tudo Jesus é nosso exemplo. Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquele que imita o mestre. Ser discípulo de Jesus significa que Jesus é o centro da nossa vida. Que tudo que nós escolhemos fazer, tudo que nós vivemos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos de vida, tem Jesus como centro. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro do nosso casamento. Ele é o centro da nossa família. Ele é o centro da nossa vida profissional. Ele é o centro da nossa rede social. Em tudo Ele está em evidência. Nós seguimos a Ele. E o que o discípulo faz? O discípulo segue o seu mestre. Então, como que a gente vai viver esse estilo de vida de Jesus? Seguindo Jesus. E como é seguir alguém? Como é seguir a Jesus? Se Jesus vai para lá, então eu vou para lá. Mas se Jesus para, a gente para. Se Jesus fala, a gente. Se Jesus cala, a gente. Se Jesus dobra para a direita, se Jesus dobra para a esquerda, discípulo imita o seu mestre. Isso é ser discípulo de Cristo. Isso é ser um seguidor de Jesus. É andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu. Tem um versículo que é muito lindo. Em João 5,30, onde Jesus fala a respeito do Pai, dizendo, por mim mesmo, nada posso fazer. Jesus dizendo isso, por mim mesmo, nada posso fazer. Outra versão diz, eu de mim mesmo não faço nada. Jesus falando isso do Pai. Eu julgo apenas conforme ouço. Outra versão diz, eu faço tudo conforme o Pai manda. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Vocês estão entendendo o estilo de Jesus? Porque não procuro agradar a mim mesmo, disse Jesus, mas procuro agradar aquele que me enviou. Esse é o estilo de vida, queridos. Viver para agradar ao Pai. Viver para agradar a Deus. Esse foi o estilo de vida de Jesus, fazer a vontade de Deus. É para isso que nós existimos, é para isso que nós vivemos, para a glória de Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, orando. Outra maneira, lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? E aqui está revelado tudo que você precisa saber para a tua vida.
Então, você lendo a Bíblia, você vai conhecer a vontade de Deus. Mas talvez você não conhece toda a Bíblia ainda. Outra maneira de conhecer a vontade de Deus é conversar com irmãos maduros. Sempre tem alguém que conhece a Bíblia mais do que a gente. E às vezes a gente não entendeu a palavra de Deus, a vontade de Deus, e precisa buscar sabedoria nos conselheiros. Só, olha, você tomar uma decisão, não quer errar, quer agradar a Deus, você tomou uma decisão errada aqui, isso pode trazer prejuízo para mim, para minha família. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Compartilhe com irmãos maduros. Isso vai evitar dor, choro. Como seguir a Jesus? Como fazer a vontade de Deus? Há muito tempo eu aprendi isso, e a gente de vez em quando repete, né? Acho que tem até filme com esse nome. O que Jesus faria em meu lugar? Quando você não sabe qual é a vontade de Deus, pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Jesus tomaria essa decisão que eu vou tomar? Jesus faria isso? Jesus iria nesse lugar onde eu vou? Minha esposa sempre conta que quando ela se converteu, ela queria agradar a Deus em tudo, então antes de sair ela ia na frente do espelho e olhava se a roupa dela era uma roupa decente. Ela pensava assim: Jesus sairia comigo eu vestindo essa roupa? Na hora ela entendia qual era a vontade de Deus, se aquilo era certo ou não. Jesus faria esse negócio que eu vou fazer? Jesus falaria assim com as pessoas como eu falo? Jesus trataria as pessoas como eu estou tratando? É assim que se faz a vontade de Deus. Estão entendendo como é simples, queridos? Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. E é nessa simplicidade que muda todo o nosso estilo de vida e as pessoas ficam impressionadas. A beleza da simplicidade por si mesma. Você não quer impressionar ninguém, você não tem essa pretensão, mas assim como Jesus, o teu estilo de vida conquista as pessoas. Eu quero que a minha família seja assim, como a dela. Eu quero que a minha vida seja assim. Eu também quero viver dessa maneira. Simples como Jesus, ele vivia o reino. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Esse estilo de vida, de amar a Deus, de agradar a Deus em tudo, de ajudar ao próximo, de repartir o pão com quem necessita, a generosidade, de perdoar aqueles que te ofendem. É um estilo de vida, queridos, que é tão simples, mas quando a primeira comunidade de fé de cristãos começaram a viver isso impactou Jerusalém de uma maneira que foi além das fronteiras. Porque as pessoas passaram a viver um estilo de vida, a igreja vivendo em comunhão, em unidade, em amor, cuidando uns dos outros, perdoando aqueles que ofenderam, cuidando dos necessitados. Isso, irmãos, era uma mensagem poderosa, poderosa. Hoje está tudo tão sofisticado, queridos, tudo tem que ser extravagante, o culto tem que ser um espetáculo, sabe, tem que ter aquelas luzes, aquele gelo seco, sabe, tem que ser aquela super banda, tudo hoje está muito, a simplicidade ficou de lado, tem que ser aquele super pregador, aquela super mensagem, tudo muito sofisticado hoje. O anúncio do bebê que nasce é feito toda uma história lá para escolher o sexo do bebê. Depois que o bebê nasce, nem tem mais aniversário, tem mensário, né? Sabe o que é mensário? Mêsversário também é a mesma coisa, né? Tem o mêsversário, todo mês tem foto, tem comemoração. Acabou a simplicidade. Casamento nem se fala. Quando a dor está para as crianças hoje, né?
Quando nos casamos, sabe, irmãos, até roupa emprestaram para mim casar. A gente casou num sítio. Hoje tem foto pré-casamento e sabe, pré-wedding, não sei o que lá. Tem 50 coisas, quer dizer, uma fortuna, uma superprodução para você casar. Tudo muito sofisticado. Já entra endividado o casamento. Tudo isso só para causar no Instagram. Tudo para causar no Instagram. Nós casamos, a irmã emprestou uma casa na praia, em Gravatá, a gente estava feliz da vida. Feliz da vida. Eu estava na lua de mel, de manhã, no dia seguinte, nós estávamos na lua de mel, assim, a gente ligamos uma TV que tinha lá, anunciou queda do avião, morreram os mamonas assassinas. Pensa que a gente ficou triste. Que triste. Nem aí, estava feliz da vida na lua de mel, casadão. Queridos, a alegria está nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. A simplicidade. Às vezes ela se torna pesada, muito sofisticada, sabe, ostentação, comparação, não quer ficar para trás. Jesus quer nos aliviar desse fardo, amém, queridos? E dentro da igreja está cheio disso, queridos. Cheio de ostentação, cheio de exibicionismo, de extravagâncias, em nome de Cristo ainda. Muita coisa feita em nome de Deus, irmãos, que o Espírito Santo deve tremer quando ouve o nome dele mencionado para justificar algumas coisas aí. Falsos mestres. A mensagem do Evangelho é simples. A vida de Jesus foi simples, mas revolucionária. Simples não é superficial. Simples, irmãos, não é viver no pouco ou viver na pobreza, não é nada disso. Não confunda as coisas. Simples é a felicidade no essencial, aquilo que realmente torna a vida mais feliz. Amém, queridos? Não quer dizer que seja fácil, mas na simplicidade a felicidade. Guarda essa palavra, na simplicidade a felicidade. E na simplicidade encontramos o caminho da excelência. Vamos ficar em pé? Quando andamos com Jesus, muitas coisas acontecem. Quando andamos com Jesus, coisas novas acontecem, amém? A vida com Jesus é uma vida de novidade. Se tem uma coisa que a vida com Jesus não tem, é tédio. Não é? Os discípulos saíram com Jesus e não sabiam como seria aquele dia. E assim é a nossa vida também, ela é cheia de aventuras. O Senhor está sempre nos chamando a viver novas aventuras. E neste ano nós temos grandes aventuras com Jesus, amém? Eu quero seguir a Jesus em 2024. Já comecei, já estou seguindo, já estou vivendo. Eu não sei o que vai ter amanhã, mas eu vou seguir a Jesus. E eu quero isso para mim, queridos. E eu quero isso para a igreja que eu pastoreio também. No ano passado, Deus me deu uma palavra muito clara, eu compartilhei com a liderança, onde Paulo fala aos Coríntios, dizendo: mas eu temo que assim como Satanás, como a serpente enganou a Eva, vocês sejam seduzidos. Vocês sejam enganados e se apartem da pureza, da simplicidade de Cristo. Por isso esse lema veio para esse ano. Diga assim: nós não vamos nos afastar da pureza e da simplicidade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos seguir a Jesus? Não vamos seguir homens. Podemos imitar homens que imitam a Jesus, como Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. E é bom nós termos pessoas mais maduras que a gente. Pessoas que a gente olha, vejo Jesus na tua vida. Vejo Jesus na tua vida. Isso é legal. Isso fortalece, isso inspira a gente. Mas nós fazemos seguidores de Cristo e não de homens. Amém, irmãos? A igreja não depende de homens, depende de Cristo. Nós não adoramos personalidades, adoramos a Jesus.
Nós não adoramos uma instituição, nós adoramos a Jesus. Nós vamos imitar a Jesus, ainda que outros façam diferente. Se você não anda com Jesus, está na hora de andar. Porque Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Amém? Eu quero ir. Quero te ver lá. Amém? Então diga para a pessoa do teu lado, abraça ela, eu quero ir, quero te ver lá. Amém. Vamos orar encerrando isso assim, nos ajuda, Senhor. Queremos ser igual a Ti. Amar o que Tu amas. E um coração igual ao Teu. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Eu quero ser simples como Jesus. Eu quero ser simples como Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar. Aleluia. Amém. No final dá para cantar, talvez.